Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alan Void e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o PyTest. Quando a gente fala em teste de API, normalmente a gente associa algumas ferramentas aí bem conhecidas no mercado. Por exemplo, Postman, Insomnia, o próprio Cypress, que aí tá numa pegada bem legal quando a gente fala de teste de API, o próprio REST Assured, enfim, tem algumas opções aí muito conhecidas no mercado. Porém, quando a gente entra aí na questão do Python, o que a gente pode fazer com o Python, ele fica... Eu ainda não entendi exatamente o motivo, eu até estava pesquisando um pouco sobre, mas ele fica um pouco de lado. Só que o PyTest aí, ele é muito poderoso. Eu vou dar um preview aí para vocês, porque eu estou montando um framework de teste, de fato, junto com o PyTest, para fazer testes de API aí de uma forma bem efetiva. E eu acredito aí nos próximos meses eu pretendo aí fazer um vídeo completo, uma aula completa do PyTest para testar aí API, beleza? Hoje eu vou mostrar aí mais ou menos, de uma forma mais superficial como é que ele funciona e vocês vão ver que é muito fácil aí de usar o PyTest, beleza? Bom, eu estou aqui no site do a documentação, do PyTest. O PyTest é um framework aí para escrever testes pequenos, legíveis, que podem escalar aí para ajudar, suportar aí testes funcionais complexos, beleza? Então, obviamente, para utilizar o PyTest é necessário aí ter o Python instalado, ok? E logo depois é necessário instalar o próprio PyTest. Inclusive aqui na documentação, obviamente, aqui no Get Started, a gente consegue ver aí como faz, Obviamente aqui um pré-requisito é ter o Python e o pip instalado e depois, basicamente aí a gente instala o próprio PyTest, pip install menos o PyTest, ok? E a partir daí, você tendo um editor de texto, que entende o Python aí, você já consegue escrever o seu primeiro teste. Eu estou utilizando aqui o PyCharm, que é do próprio Python, que é específico para o Python, porém pode utilizar aí qualquer outro editor que faça sentido, por exemplo, o VS Code também funciona muito bem, ou outros editores também, beleza? Bom, vocês viram aí que é bem fácil de instalar ele e de começar a usar. Então, eu vou abrir aqui meu PyCharm e eu vou mostrar para vocês um pouco de como é que é a dinâmica quando a gente fala em escrever testes de API, beleza? Não, como eu falei, eu vou mais para frente gravar um vídeo completo, uma aula completa desse framework aqui, como é que tudo funciona, como é que tudo se interliga. Hoje vai ser uma aula mais básica para vocês, caso eventualmente já quiserem seguir com os próprios passos, utilizando o PyTest e fazendo seus próprios testes de API, beleza? Bom, aqui eu vou fazer uma requisição bem simples, vou mostrar como é que funciona um pouquinho mais em detalhes, test get pet by id response, beleza? Eu basicamente vou estar fazendo um get nesse caso para ele me retornar aí um id, eu vou estar fazendo assert aqui no id e também no response, o status code, a resposta que ela seja igual a 200, beleza? Qual que é a lógica aqui? Eu defino aqui uma variável petID 191, ok? E aqui é uma função, mas que também já faz parte do framework que eu estou fazendo, que ele já pega aí de uma forma mais inteligente a URL que eu vou estar testando, beleza? Eu não vou entrar nesse momento aqui em detalhes de implementação dessa função aqui, mas basicamente ele vai jogar a URL nessa variável aqui, beleza? A partir daí, eu vou fazer a montagem aqui já dentro do meu teste, a montagem da minha URL, que vai ser uma junção da URL base, mais aí o PetID. Como vocês lembram aí, quando a gente fala em testes de API, a gente vai ter uma URL, normalmente a gente vai ter, por exemplo, um barra e um ID de alguma coisa. Nesse caso aqui é de um pet, beleza? E a partir desse momento a gente acessa as informações daquele ID, beleza? Legal. Aqui eu tenho uma outra função. O que ele faz aqui? Eu vou acessar esse cara aqui, Get API Data. Basicamente aqui eu estou definindo eu estou associando, headers
né, que vai ser esse cara aqui. Aqui eu só estou dando um print, né, na URL que ele recebeu, que eu estou passando aqui com o parâmetro, que é essa variável aqui, beleza? Depois disso, eu recebo o response que eu fiz através aí do meu get, ok? Eu estou dando um request get, e aqui estão alguns parâmetros que eu também estou passando. O URL, não vou entrar em detalhes do que é esse verify, e também o headers que eu defini aqui anteriormente dentro dessa minha função, beleza? Depois disso, eu vou jogar aqui nesse data o meu JSON de fato do meu response, beleza? E depois disso, eu vou estar dando um assert aqui, né, se ele retornou de fato alguma coisa, né, se ele está fazendo validação se é maior que zero. Depois eu pego aí o tempo, né, que levou essa requisição aqui e eu vou estar dando um return no data, que é de fato o meu JSON, o meu status code, o response.statuscode e o tempo aí que ele levou para executar essa requisição. Beleza? Vocês veem aí que de forma geral ele é bem fácil de entender, ele é bem legível, beleza? Voltando aí para minha função principal, né? Eu tenho essas informações aqui que foram retornadas aqui dentro da minha função. E aí eu basicamente estou fazendo uma validação. Se meu ID que foi retornado ali no meu JSON do response aqui dentro, né? Se o ID dele é o mesmo ID que eu defini aqui no pet ID que eu estou passando ali na minha URL. Tem que ser igual, ok? Depois disso, estou fazendo a validação. Aí se meu response, se meu status code é igual a 200, né? Que essa requisição aí funcionou, né? Teve sucesso. E por fim, eu vou dar um print aí no data ID, né? Que obviamente deveria ser igual. Se o acerte deu certo aqui, né? Obviamente que vai ser 191. E por fim, eu vou estar dando um print aqui no time taken, que basicamente é o tempo de requisição. Beleza? Vocês veem aí que é extremamente fácil aí de ler. Depois disso, eu vou apenas executar este meu teste especificamente aqui, run python test, e aqui ele já executou com sucesso, né? A gente consegue ver aqui que ele passou, ou seja, minhas duas asserções aqui funcionaram. Aí depois eu está dando um print aqui no data ID, que de fato aí foi 191, e o tempo aí que levou para fazer a requisição. Beleza? Então vocês viram aí que o PyTest é uma opção aí bem rápida de usar, né? Porque é bem fácil de instalar as coisas, de fazer ele funcionar de fato, né? Não tem muita aí dependência, enfim, muito estresse para fazer ele funcionar. A escrita é extremamente simples também, ok? Não tem muito segredo. O Python ele é uma linguagem extremamente fácil e que com certeza hoje aí, segundo algumas pesquisas, está nos tops das linguagens mais utilizadas, tanto em programação de fato, né, desenvolvimento de sistemas, mas também aí está com um, uma boa fatia quando a gente fala em automação de testes especificamente. Beleza? Então seria isso. Espero que tenham gostado aí. Caso vocês não conheciam, né, a gente pode utilizar sim o PyTest, né, mais uma opção aí para fazer os testes de API de forma extremamente simples, né, e sem dependência de outras ferramentas, enfim. Legal? Se você gostou aí do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.